Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao fechamento da minha carteira de investimentos de outubro de 2019. Então, como você aí que me acompanha sabe que mensalmente eu coloco aqui os ganhos, as porcentagens e as minhas estratégias, então vamos lá. Sem muitas delongas, vamos olhar aqui na carteira do BP Milhão, como que outubro terminou. Então, só lembrando que o que está em vermelho significa que foi um resultado pior do que o do mês anterior e não um resultado negativo. Eu sei que sempre dá uma confusão, mas depois que acostuma, fica um pouquinho mais fácil até. Então, eu só quero saber se o resultado do mês foi melhor ou pior que o do mês anterior, independente se ele foi negativo ou positivo. E o que está em azul significa que o rendimento foi melhor do que o do mês anterior. Então, seguindo aqui, a gente vê, né, nossa carteira atualizada aqui, mês a mês, no Brasil, né? Então, BB Seguridade, Ambev, Tube, Cielo, que teve um resultado aí ruim de novo, mas enfim, né? Não está nem mais afetando muito a minha carteira. E destaque positivo continua aqui na IRBR com 258%, e aqui eu não considero os dividendos, tá? Então, essa aqui é a carteira do Brasil, não tem muita novidade nela não, é só ir aportando aos pouquinhos aqui. A Ambev, né, não está indo muito bem também, sobe, desce, varia bastante, e aí a minha rentabilidade está bem pequenininha, então não está tão interessante. As demais estão indo muito bem. Pois bem, olhando aqui então o fundo de investimento imobiliário, então aqui eu tenho os fundos que eu tenho, entrou agora na carteira MOL 11, que eu não tinha, tinha pouca coisa aqui de shopping, né? E aqui são os preços médios, os aluguéis recebidos e aqui a porcentagem do aluguel sobre o fechamento, né? E o fechamento dele aqui. Então, por exemplo, BBPO 0,684 em relação a 154. Se eu for fazer aqui em relação a 105, vai dar quase 1%, né? Se eu fizer o yield on cost, aqui não é o yield on cost. Tá? Então, a gente observa aqui que os juros caindo, os FIs ficando mais interessantes, subindo, então tende até o rendimento a diminuir, né? A gente observa, ó, resultado aqui, como o preço subiu, então o resultado ficou, né, um pouquinho, a porcentagem ficou um pouquinho pior do que no mês anterior. Então, olha lá, tem bastante vermelhinho aqui. Né? Isso significa que está pagando a mesma coisa, mas o preço da cota subiu e aí diminuiu a porcentagem aqui. Ainda tem uns azulzinhos aqui, né? Mas tá aí um negócio meio complicado de ficar comprando em toneladas. Mas enfim, nossa economia, a gente tem que dar um jeitinho. Aqui eu trago o gráfico. Ficou bem escondido aqui mal ontem, porque eu comprei pouco, né? Bem pouquinho ainda, então eu vou crescendo aos poucos, aí ele ficou meio difícil de ver. E crescendo os demais, comprando mal 11, tem agora a subscrição aí chegando, né? Exerci aqui o Becri, que a gente teve agora, que foi no dia primeiro, né? E também agora tem TRXL aí, alguma coisa. Então deve mudar um pouco esse panorama aqui, desses de papel aqui que estão pesando na carteira por causa das últimas subscrições. Aqui a carteira consolidada, que segue o mesmo esquema, então a gente observa aqui em outubro, né? As ações também subiram da minha carteira no total, mas subiram menos do que o mês anterior. Os FIs a mesma coisa. O CDB, esse daqui, tá a mesma coisa, 0,60. A debênture é que está menos 3,27, mas a rentabilidade real ficou em torno de 0,76. Só que aqui eu computei o pagamento de cupom que eu tive da debênture TCP Paranaguá. Né? Então o valor total diminuiu e esse valor que eu recebi vai ser investido em outra coisa. O CRI zerou, aporte não tive no exterior, mas né, eu tive aqui um total no Brasil, subiu 1,2. E convertendo tudo, né, convertendo aqui a carteira do exterior, minha carteira subiu 4,93, mês anterior foi 10%. Somando o Brasil e o exterior, a carteira subiu 2,72% em outubro. Um bom crescimento aí. Aqui a gente tem, então, a divisão, né, da minha carteira. A gente pode perceber aqui, né, que 43% está no exterior e 57% está no Brasil. E está dividido, então, né, entre renda variável e também renda fixa. E aqui eu tenho o que está em ações, o que está em debênture, CDB, né? A renda fixa ela vai diminuindo porque eu tenho aumentado muito a renda variável.
e aqui do que está no exterior, que está em pós, em FI, em ações, e que está atrelado ao IPCA. E aqui é o gráfico que eu gosto de ver, né, bonito, desde 2016, quando eu comecei a computar tudo detalhadamente, né? Então, estamos aí num crescimento já ali, ó, na casa dos 20%. E o vermelhinho, que é 2019, tivemos aí já um crescimentozinho considerável em 2019. Se a gente comparar aqui o azul, que foi outubro de 2016 para outubro de 2019, né? Em 3 anos, olha aqui o crescimento da carteira. Isso aqui tudo são aportes e os dividendos reinvestidos. E essa linha azul, ela mostra no ano. Então, né, dezembro para janeiro a gente começou aqui, fevereiro teve uma boa queda junto com março, depois ela subiu de novo, veio reforma da Previdência, boas notícias, enfim. E aí a carteira está nessa posição aí. Passando aqui então para a carteira do exterior, a gente observa então aqui a mesma coisa, o gráfico, né? Olha só, olha onde está indo a barrinha do ano, né? Começamos aqui, fevereiro teve aquela queda e logo depois uma belíssima alta no ano, passando dos 20%. E mesma coisa, a gente observa então o azulzinho, que eu comecei a computar tudo mesmo aqui. Comecei a investir no exterior, né, em fevereiro de 2017, então já tem mais de 2 anos, tem 2 anos e meio aí. E olha lá para onde foi também, ó, um belo crescimento também. Aqui a gente tem as porcentagens em relação ao mês anterior. Então as ações subiram 3,97, os ETF 2,59, os REIT recuaram bem pouquinho ali, 0,03. E aí a carteira como um todo, em relação ao mês anterior, subiu 5,38%. Aqui os ativos na carteira, né? Um destaque positivo para a Apple, que subiu bastante, tem subido bastante nos últimos dias aí, né? Deu mais 10% aí no último mês, só em outubro, e aí a carteira está com 36%. A AWR, olha aqui, ó. Lembram que eu fiz um post dizendo que eu vendi 1/3 de AWR e escrevi o porquê? Pois é, vendi 1/3, realizei o lucro, comprei outra coisa e ela continua subindo e eu ainda tenho 2/3 dela aqui. Meu preço médio 47,42 e ela agora está em 95,13. Ademais, isso aqui Intelsat é uma small cap, é uma ação que é daquelas que eu comprei para muito longo prazo, tipo um case de estudo. Variou bastante negativamente, mas olha só, em curto tempo ela subiu para 18%, depois eu posso falar dela em um vídeo específico. Aqui são os ETF, nenhum deles pagam dividendos, né? Um pouquinho de ouro aqui, ó, que eu carreguei na carteira. Essa crise vem ou não vem, né? Então tem um pouquinho de ouro aqui. E aqui eu tenho os REIT. Então, né, o destaque positivo aqui para LTC e ou Hilton Income, com 40% em média cada um deles ali. Aqui é o gráfico dos dividendos. Então, dividendos recebidos em 2019 comparado com 2018, líquido de imposto. Então, interessante, ó, os dividendos estão crescendo. Não cresceram aqui, né, em agosto e julho, mas depois cresceu e outubro agora também cresceu. Isso aqui é fruto de estar sempre comprando um pouquinho mais, né? E aqui, por fim, a divisão total da carteira, né? Fica um pouco pequeno aqui, mas depois tem como dar um zoom. Aí vocês conseguem ver melhor. Aqui fica muita informação. Depois aqui, o peso das ações, a gente percebe que Apple, tem 30% da minha carteira é Apple e 23% é Berkshire. E aí eu fui comprando aos pouquinhos as demais aqui. Depois vem Visa com 11%. Então, observando, minha carteira está muito boa porque Visa e Apple subiram muito, né? Então, é um bom peso delas na minha carteira. Os ETF estão aqui, os REIT também estão aqui, né? DLR, fiz um vídeo também lá no iniciozinho, dá uma olhada lá. Comprei por 112, chegou a 100 alguma coisa e agora já está a 127. Mas quando chegou a 100 eu não aportei mais porque eu aportei em outras oportunidades. De qualquer maneira, é um excelente ativo e data center é o futuro, né? E aqui a divisão da carteira, o que está em ações, 53%, 24% em REIT e 23% em ETF. Então, essa aqui foi a minha carteira de outubro, o fechamento de outubro, entramos em novembro, muita novidade chegando aí, mais alguns vídeos. Não esqueçam de enviar dinheiro para o exterior utilizando o voucher Investir no Exterior, que aí você vai ganhar 15% de desconto na remessa online, nesse seu envio.
E se você nunca enviou dinheiro, quer começar a investir no exterior, pode me procurar nas redes sociais, pode deixar aqui nos comentários, tire suas dúvidas. Eu vou dizendo aqui o passo a passo do que você precisa fazer para investir no exterior e utilize também a remessa online para enviar dinheiro pela primeira vez, porque não vai ter taxa. Então a remessa online está com uma promoção de taxa zero no primeiro envio, no limite de até R$ 12.000. Então, se quiser saber mais, a gente tem um post aqui no início, mas fique à vontade para me perguntar lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Twitter, mas está aqui, ó, né? Taxa zero no envio de dinheiro para o exterior, só clicar aqui em ler mais. Tem aqui o passo a passo para enviar dinheiro para o exterior e mais aqui embaixo você vai encontrar quero usar taxa zero para enviar dinheiro para o exterior. Clicando aqui, vai abrir a página da remessa online e aí é só fazer o cadastro e fazer a remessa. Aqui está a página, né? Então ela já mostra aqui, ó, custo zero, ó, custo zero e tarifa bancária zero também. Então o dólar estava 3,996, quase 4, e ficou 4,01, ou seja, só tem o IOF. E assim você faz sua primeira remessa para começar a investir no exterior sem pagar taxa, a não ser o IOF que é do governo. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.